quero chamar o Lucas que vem aqui. Obrigado, louvor. Sabe por que você precisa chegar com reverência aqui e prestar atenção em tudo que a gente fala aqui? Para que você seja um deles que lavou as vestes no sangue do Cordeiro e que venceu a grande tribulação. Perguntaram lá em cima para João: João, quem são estes de branco vestidos? E de onde vieram? São estes lá do SOS e do Jump, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, que venceram a grande tribulação. Aí diz lá, né, aquele texto mesmo que fala, né, para eles não haverá mais noite, não haverá mais choro, não haverá mais dor, porque passou a tribulação. Você quer estar nesse lugar de glória? Você quer entrar pelas portas dos céus? Ser fiel até a morte, disse Jesus. Então você precisa ser fiel. Para você ser fiel, você precisa ouvir a voz de Deus, precisa aprender a ser fiel. E é isso que nós vamos fazer aqui agora, tá bom? Isso aí é minha, traz lá, para pegar para ele, pode pegar, tá bom? Pega lá água para ele. A nossa diaconisa não tem não, tô brincando, aqui é só diácono. Vai lá. Então, vamos ouvir a voz de Deus aqui. Hoje um discípulo amado, Timóteo, discípulo amado que eu pude acompanhar desde 2019, né? 2018, 2000 e por aí, né? Quando nós éramos jovens, né? Enfim, há um tempo eu tenho acompanhado Luquinhas, visto, Lucas, ele é um aleluia da cabeça aos pés. Aleluia, louvado seja Yahvé da cabeça aos pés. E a vida do Lucas tem me edificado. É ele que me escuta, é com ele que eu choro, é com ele que eu grito, é com ele que eu berro, né, Lucas? Lucas acho que até cansa às vezes quando a gente está em ligação de madrugada. Mas nós temos sido dois irmãos que têm caminhado juntos e aprendido juntos um com o outro. E como ele está aqui, porque ele mora em Bauru, né? E hoje ele está aqui, eu pedi para que ele trouxesse também a palavra de Deus ao teu coração. Então ele será um instrumento de Deus. Estende a sua mão para cá, para que Deus encha ele de unção e de poder, para que as palavras dele sejam palavras de vida, tá bom? Deus, em nome de Jesus, derrama unção sobre o teu filho agora, Pai. Derrama o poder do Espírito Santo, o Espírito Santo este que mais ou menos uma semana atrás ele estava explanando a respeito do Espírito Santo, ó Deus, que este poderoso Espírito Santo esteja sobre ele, nele, ó Deus, nos lábios dele, na mente dele, e sobre nós também, entre nós também, ó Deus, em nós também, para que ouçamos a voz do Senhor neste momento, ó Deus, e que saiamos daqui transformados, edificados, libertos, ó Pai, e aqueles que precisam ser salvos, que nesta noite haja, ó Pai, o encontro dessa pessoa contigo, para sair daqui salva também. Cura, Senhor Deus, as pessoas que aqui estão através desta palavra, e edifica-nos para vivermos uma vida de acordo com a tua palavra. Chuvas de bênção na vida do meu irmão, ó Deus, é o que nós te rogamos e pedimos em nome de Jesus, amém. Agora fui. E aí, gente, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, eu sou lá da igreja de Ermelino, estou morando em Bauru agora, como o Joe falou, estou estudando lá, mas cresci na igreja de Ermelino, me converti lá quando eu tinha 14 anos, e desde então tenho vivido para o Senhor. E antes da gente ir para o sermão em si, e ir para a palavra, eu queria orar por vocês. Vocês oraram por mim, eu queria orar por vocês também. Queria que vocês abaixassem a cabeça e tivessem um tempo com Deus, além de tudo que a gente já teve aqui, né? Mas queria que você pensasse e orasse aí, daqui a pouco eu vou orar por você, sobre o quanto você quer ouvir a voz de Deus hoje. O quanto você tem expectativa de que Ele fale com você. Sabe, o quanto você tem expectativa de que a graça dEle flua aqui no nosso meio. Como aquela canção dos Arrais que fala que a gente chega até o trono onde a graça flui como um rio. O quanto você quer receber de Deus, ser tocado pelo seu amor, ouvir a sua voz. Isso aí é diferente. Hoje eu vou pregar sobre os 2 maiores mandamentos, amar o Senhor e amar o próximo. E o quão bom é amar o Senhor e amar o próximo, sabe? Poder dizer igual a Davi que, Senhor, a sua presença me satisfaz mais do que um rico banquete. Mais do que comer churrasco, Senhor, eu tenho prazer e satisfação de estar na sua presença. Quanto tempo faz que você não sente isso? Vamos buscar isso junto. Se deleitar no Senhor, se alegrar no Senhor. Dizer que a nossa alma suspira. Buscar isso, buscar ter uma alma que suspira pelo Senhor. Que treme na presença dEle.
que anseia pela presença dele? Qual é a sua expectativa de ouvir a voz dele hoje e sair daqui tocado por ele? Vamos pedir por isso junto? Me acompanha aí. Pode ser em silêncio, pode ser ouvindo a minha oração, pode ser orando junto, da forma como você preferir. Senhor Jesus, nós oramos pela sua presença, Pai. Nós oramos pela sua voz. Nós oramos pelo seu toque em nós, Pai. Nós queremos sair daqui diferentes, Deus. Nós queremos experimentar, sentir e entender a sua graça fluindo sobre nós como um rio, Pai. Como tantas músicas que nós cantamos sobre esse rio que flui do trono, trazendo vida, trazendo cura, Pai. Senhor, se manifesta aqui hoje e transforma o nosso coração, Pai. Nos ensina a te amar mais e se alegrar na sua presença, Pai. Nos ensina a amar o nosso próximo como a gente ama nós mesmos, Deus. E viver as coisas extraordinárias que o Senhor nos chamou para fazer, porque a tua palavra diz que o Senhor preparou obras para que andássemos nela. E essas obras são em amor, Pai. Senhor, nós oramos também para que o Senhor tire o peso, Pai, o peso de te agradar, o peso de tentar alcançar a salvação, Pai. Mas que o Senhor derrame sobre nós a convicção de que nós somos salvos pelo seu amor, Pai, pelo seu Filho, que se entregou por nós na cruz, Senhor. Vem hoje aqui, Pai, e fala aos nossos corações, Pai. Vem hoje aqui e fala ao meu coração também, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, gente. Abre aí a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Lucas 10, versículo 25. Mantenha ela aberta aí. Se for no celular, só bloqueia. Se for a Bíblia, deixa aberta. E antes disso, eu queria te falar um pouco sobre Lucas. Quem é Lucas? E é incrível, eu não sei se você já percebeu isso, mas alguns livros da Bíblia, os autores, eles dizem por que eles estão escrevendo o livro. E eles falam, o meu objetivo ao escrever esse livro é tal. E normalmente, quando os autores falam sobre isso e Deus chama a minha atenção para isso, se torna muito mais fácil ler o livro e muito mais fácil entender o livro. Porque quando acontece alguma coisa e eu fico na dúvida, eu tento me lembrar do qual é o motivo pelo qual ele está escrevendo o livro. E isso normalmente ajuda a gente a entender como o livro funciona e o que ele tem falado da parte de Deus para nós. Por exemplo, se você pega o Evangelho de João, João é um cara que escreve o objetivo do Evangelho dele. Ele fala assim, olha, se eu escrevesse tudo o que Jesus fez, não haveriam bibliotecas nem livros que iam caber tanta coisa. Mas estas coisas que eu escrevi para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e crendo nele vocês tenham vida pelo poder do seu nome. Então João escreve o evangelho dele para que a gente creia que Jesus é o Filho de Deus e crendo nisso a gente tenha vida pelo poder do seu nome. E Lucas também, ele escreve o objetivo do seu evangelho, não aqui em Lucas 10, mas lá no capítulo 1, mas a gente nem precisa abrir. E lá no capítulo 1 ele começa reconhecendo que já outras pessoas já tinham escrito relatos sobre o evangelho, ou sobre Jesus, os evangelhos. E que esses relatos eram confiáveis porque eles foram testemunhas oculares. Eles viram com os próprios olhos, eles ouviram com os próprios ouvidos, eles participaram daquilo que Jesus tinha feito. Mas agora, depois de analisar tudo, ele diz, eu resolvi escrever um relato ordenado dos fatos. Lucas fala que ele decidiu pegar cada fato que aconteceu e depois de analisar muito bem, ele ordenou, escolheu a ordem de cada história, de cada acontecimento que ele relata no Evangelho e no livro de Atos, e ele ordenou isso. E Lucas, ele parece ter uma consciência muito grande de que ele é um historiador, de o que ele está fazendo ia ficar para a história, pessoas iam ler. Ele tem essa consciência muito maior do que os outros evangelistas, os outros discípulos que escreveram os evangelhos. E por isso, ele conta a história do Evangelho, a história da redenção, a história da cruz, como você quiser chamar, como uma história, com começo, meio e fim. Além disso, ele acreditava que a fé cristã era
arraigada, era fundamentada em acontecimentos históricos. E esses acontecimentos históricos deveriam ser vistos como atos de Deus na humanidade. E, somado a tudo isso, ele tinha excelentes dons literários. Então, quando a gente pega os teólogos que entendem de grego, que entendem das línguas que a Bíblia foram escritas, estão acostumados a estudar a Bíblia nessas línguas, eles vão falar que Lucas, ele escreve muito bem, ele era muito inteligente. Ele conseguia ligar as passagens muito bem, organizar, ordenar as passagens muito bem. Muito diferente de Pedro, por exemplo, porque Pedro era um pescador. Então, falam que o grego de Pedro era horrível. É isso, Jody? E já Lucas não, ele tinha um excelente dom literário, assim, ele sabia escrever muito bem. E ele amava as pessoas para quem ele estava escrevendo. Ele tinha um cuidado pastoral com essas pessoas, ele queria abençoar essas pessoas. Por causa de tudo isso, ele escreveu o evangelho dele de modo ordenado, combinando cada passagem para passar a mensagem da cruz e fazer com que os seus leitores entendessem e fossem abençoados pela mensagem. Isso faz com que seja muito comum que no Evangelho de Lucas, quando a gente não entende uma passagem, se a gente voltar para trás e ler o acontecimento que ele contou antes, ou se a gente ir para frente e ler o acontecimento que ele contou depois, a gente consegue entender a passagem. Porque normalmente Lucas costuma agrupar histórias para explicar uma coisa que ele quer explicar. E vocês vão perceber isso. E nessa história que a gente vai ler aqui, nessas duas histórias, que a gente vai ler em Lucas 10, até o final do capítulo, Lucas 10, 25, aí você já pode abrir aí, já pode desbloquear o celular. Acontece exatamente isso. Lucas coloca duas histórias. Uma história em que um fariseu, um mestre da lei, um religioso, ele vai provar Jesus, ele quer testar Jesus, e ele vem perguntar, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus responde e conta para ele, ele pergunta mais especificamente sobre os mandamentos, e Jesus ensina ele sobre o mandamento de amar o próximo, a gente vai ler junto. E depois Jesus... deixa eu te explicar melhor, antes da gente ler. Quando ele pergunta isso para Jesus, Jesus pergunta para ele assim, o que a lei diz? Você não é um intérprete da lei? O que a lei diz que você precisa fazer para herdar a vida eterna? Não é isso que você está me perguntando? Aí ele responde, olha, a lei diz que eu devo amar o Senhor de todo o meu coração, e a lei diz que eu tenho que amar meu próximo como a mim mesmo. Aí o fariseu fica desconcertado, porque tipo assim, ele foi provar Jesus, e Jesus falou assim, o que você entende sobre a lei? Ah, eu entendo isso. Jesus falou, tá certo, faça isso então e você viverá. E aí ele fala assim, mas quem é meu próximo? E aí Jesus conta a famosa parábola do bom samaritano. E ele explica o que é amar o próximo. E depois, Lucas coloca outra passagem que aparentemente não tem nada a ver com essa, que é de Marta e Maria. Jesus vai comer na casa de uma mulher chamada Marta, e Maria, sua irmã, em vez de ajudar ela com as coisas, vai para os pés de Jesus e fica ouvindo ele ensinar. E aí, Marta reclama com Jesus, e Jesus fala, não, eu não vou tirar isso de Maria. Maria escolheu estar aos meus pés. Ela escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. O que Lucas está fazendo? Lucas está ensinando para a gente sobre os 2 maiores mandamentos, ou sobre os maiores mandamentos, e ele está dando 2 passagens que explicam para a gente, ou que ilustra para a gente, o que é amar o próximo e o que é amar a Deus. Então Lucas é cheio de fazer isso no evangelho dele, e eu queria que você prestasse atenção nisso, enquanto eu leio aqui. Me acompanhe aí, Lucas 10, versículo 25. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? Você não é especialista da lei? Fala aí, o que você entende? O homem respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso então, e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus, e quem é meu próximo? Quem eu devo amar? Quem eu devo ajudar? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhes tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote, quando viu o homem caído.
um sacerdote, alguém semelhante àquele cara que tinha feito a pergunta para Jesus. Então, por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita, um músico do Senhor, fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano, e ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois, colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. Presta atenção, quando Jesus responde uma pergunta com outra pergunta, é porque o negócio vai ficar bom. E aí ele responde: qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Bom, aí vem a outra passagem. Lucas continua dizendo assim: Jesus e seus discípulos, versículo 38, seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes, mas apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela escolheu a melhor parte, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Antes da gente ir para o texto, eu queria te falar um pouco sobre o Evangelho de Lucas. Até agora eu te falei do Lucas, quem ele é, o cara que escreveu o Evangelho. Mas agora quando a gente olha para o Evangelho, a gente percebe que Lucas tem, uma fissura por um tema. Lucas passa o Evangelho inteiro trazendo esse tema à tona. E o tema que Lucas traz à tona no seu Evangelho é Evangelho da Salvação. As 2 expressões favoritas de Lucas e mais usada por ele são proclamar o Evangelho e salvação. Lucas fala isso o tempo inteiro, proclamar o Evangelho e salvação. E se a gente fosse resumir o Evangelho de Lucas, algo que Lucas está gritando no seu Evangelho, algo que está saltando do texto para nós, seria, por exemplo, o capítulo 19, o versículo 10, que ele diz assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. É isso que Lucas está gritando. Jesus não veio para os sãos, Jesus não veio para aqueles que perguntam: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus veio para salvar aqueles que perguntam: Senhor, o que o Senhor fez por mim para que eu tenha a vida eterna? Eu queria te falar mais sobre isso e sobre o Evangelho, e eu queria te levar um pouco mais fundo nesse assunto de o Filho do Homem veio buscar buscar e salvar os perdidos, porque essa pergunta desse fariseu: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, é absurda. É absurda no Evangelho de Lucas, porque ele passa o Evangelho inteiro explicando o contrário disso. E eu queria, por exemplo, que você percebesse que o Evangelho de Lucas é o Evangelho para os perdidos. O Evangelho de Lucas é o Evangelho para os desprivilegiados da Judéia. O Evangelho de Lucas anuncia a salvação para os pobres. O Evangelho de Lucas anuncia a salvação para os doentes, para os leprosos, para as mulheres, que naquela época eram desvalorizadas. Obrigado, mano. Para as viúvas, que não tinham com que se sustentar, que eram deixadas de lado pela sociedade, para os estrangeiros, para as crianças, para os pecadores notórios, os piores que você imaginar, para os publicanos, aqueles que eram cobradores de impostos, aqueles que traíram sua nação, aqueles que traíram o seu povo, as suas famílias, e por amor ao dinheiro e por amor ao conforto, extorquem e roubam o seu próprio povo para ter uma vida confortável. Os publicanos eram pessoas que, elas eram judias, elas eram pessoas que pertenciam ao povo de Deus, e quando o Império Romano conquista Jerusalém e a região que pertencia ao povo de Deus,
essas pessoas traem o seu povo, traem a sua família, traem a sua fé, deixam de esperar pelo Messias que viria e libertaria o povo e se alia ao Império Romano para cobrar impostos do seu próprio povo, e por meio do roubo que ele cobrava mais, ele vivia bem. E Lucas veio para dizer que o reino de Deus é para esses caras também. O reino de Deus é para os perdidos. Nenhum outro autor, ele falou tão bem e tão claramente sobre a amplitude das misericórdias de Deus quanto Lucas. Mas ao mesmo tempo, nenhum outro autor deixou mais claro qual é o preço de seguir Jesus. Lucas não poupou nenhum discurso de Jesus. E é incrível assim ler que Lucas fala assim, olha, havia multidões andando atrás de Jesus, e aí ele diz, eu não lembro qual capítulo que é, eu não lembro se é o 13, mas ele diz assim, quando chegou ao ponto das multidões estarem se atropelando e andando em cima uma das outras, Jesus focou o seu ensino nos discípulos. E aí depois de um tempo ele narra de novo que haviam multidões andando atrás de Jesus, e Jesus vira para elas e diz, se você amar mais o seu pai ou sua mãe do que eu, você não é digno de mim. Se você amar mais a sua vida, os seus sonhos, se você amar mais a si mesmo do que a mim, você não é digno de mim. Jesus tem coragem de virar para uma multidão e falar que o preço do evangelho é o maior possível. É tudo. E Lucas deixa isso muito claro. E eu queria agora te mostrar isso. Que o reino de Deus não tem a ver com o que eu faço, mas tem a ver com o que Jesus fez por mim. Ser salvo não tem a ver com o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, mas com o que Cristo fez por mim na cruz. O Evangelho de Lucas, ele grita isso, e ele grita isso através dos desprivilegiados. Ele grita isso através das pessoas que nunca conseguiriam entrar e que elas sabem que elas nunca conseguiriam entrar nesse reino por elas mesmas. E ele agrupa isso. Por exemplo, no capítulo 15 de Lucas tem a famosa história do filho pródigo. O que está acontecendo ali? Tem publicanos e pecadores, de todos os tipos. Publicanos são os traidores, os cobradores de impostos, e pecadores de todo tipo. E Jesus está ensinando, andando e comendo com eles. E aí os fariseus reclamam disso, e Jesus conta três histórias. A história da ovelha perdida, a história da dracma perdida e a história do filho perdido, que a gente chama de filho pródigo. E ele fala assim, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Em Lucas 15, Jesus anuncia a salvação para os publicanos e pecadores. Em Lucas 16, Jesus conta uma parábola sobre o mendigo Lázaro e o rico. E essa parábola termina com o mendigo Lázaro no céu e o rico no inferno. O evangelho para os pobres. Sendo que naquela época as pessoas achavam que ser rico era ser abençoado por Deus. Lucas 17, ele narra a cura de 10 leprosos. Ele conta a cura de 10 leprosos. Aqueles que não podiam se aproximar do templo, aqueles que não podiam se aproximar das pessoas, aqueles que contaminavam tudo que tocavam. E Jesus cura 10 de uma vez, mas só um deles volta para agradecer. E Lucas faz a questão de escrever que o que voltou era um estrangeiro, alguém que também era desprezado. Olha o que ele narra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz, lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Lucas escreve, esse homem era samaritano. Jesus perguntou, não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glória a Deus, exceto este estrangeiro? Lucas 17, os leprosos recebendo o reino, sendo curados, e principalmente esse que voltou para agradecer. Lucas 18, a parábola da viúva insistente. Ele conta uma parábola em que a viúva tem a sua oração ouvida, por muito insistir. Ainda em Lucas 18, assim, é o ápice de Lucas ensinando isso.
ele conta uma parábola de um fariseu, um pastor, um cara que era mestre da lei, alguém que era respeitado, alguém que fazia tudo certo, e um publicano, um cobrador de impostos. E Lucas conta dizendo assim: o fariseu, em pé, fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. E ele termina esse capítulo falando sobre crianças, o evangelho para as crianças. Eu não sei o que você pensa quando Jesus diz assim: a não ser que você se torne uma criança, você não entrará no reino dos céus. Ou de outra forma ele diz assim: se você não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum você entrará nele. Você já pensou para parar isso? Você já parou para pensar nisso? Se você não receber o reino de Deus como uma criança, você, nem eu, não vamos entrar nele. Nós não vamos entrar nele. Você tem noção do que isso significa? Você já parou para pensar? Jesus diz: de modo algum. De modo algum. O que é receber o reino de Deus como uma criança? É ser inocente como uma criança? Não. Não é ser inocente como uma criança. Ser inocente como uma criança é algo que a gente pensaria hoje. Mas não era algo que eles pensariam lá. Nesse capítulo, as pessoas estão trazendo crianças para Jesus abençoar e impor as mãos sobre elas. E aí os discípulos olham para as crianças e falam: não, Jesus não precisa perder o tempo dele com elas. E por quê? Porque esse mesmo motivo dos discípulos pensarem: Jesus não precisa perder o tempo dele com elas, elas são tão insignificantes a ponto de que Jesus não precisa e não pode perder o tempo dele com elas, é o mesmo motivo que Jesus diz: se vocês não forem iguais a essas crianças, vocês não entrarão no reino de Deus. E é exatamente o que ele responde para os discípulos: eu lhes digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Receber o reino de Deus como uma criança tem a ver com receber o reino de Deus sem mérito. A principal característica das crianças naquela época é que elas não tinham mérito algum e que elas eram totalmente dependentes dos seus pais. E nas palavras de Jesus: não tenham medo, pequeno rebanho, porque o Pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Jesus está dizendo que o reino de Deus não tem a ver com mérito, não tem a ver com o rico, que as pessoas achavam que ele era abençoado, que ele era favorecido e pelas suas muitas riquezas ele herdaria o reino de Deus. O reino de Deus tem a ver com as crianças. O reino de Deus tem a ver como uma criança que recebe um presente do seu pai e ela não diz: ó pai, como eu merecia esse presente, você não fez mais que a sua obrigação. Não, ela olha para aquilo e ela agradece e ela se alegra porque o pai ama a criança e por amar a criança o pai dá o presente. E o reino de Deus tem a ver com olhar para Deus e entender que Deus nos amou e entregou o presente que nenhum de nós poderíamos conquistar. O reino de Deus tem a ver com se arrepender e crer em Jesus. Quando Marcos começa a falar que Jesus começa a fazer os milagres e ensinar, ele fala que a mensagem que Jesus pregava era: arrependam-se e creiam. E é exatamente o que Lucas faz aqui. Ele coloca um publicano, um traidor, batendo no peito e sem coragem de olhar para Deus, se arrependendo, e depois ele coloca uma criança que recebe o reino de Deus sem mérito, crendo no que Jesus fez por ela. É assim que se recebe o reino de Deus, reconhecendo o quanto a gente é mau e o quanto a gente não consegue entrar nesse reino, e reconhecendo que Jesus foi morto por nós na cruz. Essa música que a gente cantou aqui, sobre a cruz, sobre a propiciação, pensa nisso. A cruz, ela é o palco do amor de Deus. Mas a cruz também é o palco da justiça de Deus. E eu acho isso incrível. E eu acho que quanto mais você fala da justiça de Deus, mais o amor de Deus é exaltado. E quanto mais você fala do amor de Deus, mais a justiça de Deus é exaltada. Porque quando você olha para a cruz,
você vê que Deus não poupou o seu próprio filho por amor. Mas quando você olha para a cruz, você entende que Deus não poupou o seu próprio filho por justiça. Ele era tão justo que não poupou o seu próprio filho quando ele ficou cheio do pecado que era meu e seu. E a ira que ia cair sobre mim e sobre você caiu sobre Jesus. E o amor que era para cair sobre Jesus caiu sobre mim e você. Porque o Pai tem grande alegria em nos dar o reino. A cruz tem esse poder de revelar todos os atributos de Deus, a sua justiça e o seu amor. Na cruz nós descobrimos que somos muito piores do que qualquer coisa que a gente poderia imaginar, mas na cruz a gente percebe que a gente é mais amado, muito além do que qualquer coisa que a gente poderia imaginar. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós fôssemos declarados justos diante de Deus e fôssemos tratados como filhos. Então, se você tem vivido uma vida em que você tem buscado agradar a Deus, se você tem vivido uma vida que você tem buscado a salvação pelo que você faz ou você deixa de fazer, esse peso é insuportável sobre os seus ombros e ele precisa sair de cima dos seus ombros hoje. Hoje a gente precisa orar para que o Espírito venha aqui e faça o que só Ele pode fazer, porque só Ele pode tirar esse peso dos seus ombros. Lucas está gritando que a salvação não tem a ver com o que eu posso fazer para herdar a vida eterna, mas com o que Cristo fez na cruz, a tomar todo o nosso pecado e ser atingido pela justiça de Deus. Isaías 53 deixa bem claro que foi Deus que se alegrou em ver Jesus sofrer na cruz, porque ali a sua justiça foi satisfeita. Em Atos, quando Pedro pega para as pessoas que tinham matado Jesus, ele fala assim: vocês agiram por ignorância, mas Deus colocou Jesus na cruz. Pedro prega para que eles se arrependessem, porque eles não sabiam o que estavam fazendo, mas Deus sabia. Porque através da justiça ali, as nações seriam salvas. Cristo ressuscitaria e Cristo seria rei sobre todo mundo. Amém? Esse é o primeiro ponto que eu queria falar. A gente tem uma excelente pergunta: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E a resposta é se arrepender dos nossos pecados e crer que Jesus já fez tudo que a gente poderia ou precisaria fazer. O que a gente não poderia, no caso, né? Esse é o primeiro ponto. Mas ainda assim, esse não é o texto que Lucas está falando aqui de salvação. Você vê que os capítulos que eu falei de salvação foi para o 15, 16, 18. Por mais que ele fale isso no evangelho inteiro, ele está explicando isso que eu te falei mais para frente. Eu creio que Lucas está tentando ensinar aqui para a gente sobre os 2 maiores mandamentos. E depois de entender que Jesus nos salvou, que Deus nos ama e tem grande alegria em nos dar o reino, ele nos chama para obedecer somente 2 mandamentos, que nas palavras de Jesus resume toda a lei e todos os profetas. Amar a Deus de todo o coração, que o Diogo pregou aqui, eu acho que você está retrasada, e amar ao próximo como a si mesmo. E aí Lucas coloca 2 histórias para ilustrar isso, e eu quero que a gente entenda essas histórias, que a gente aplique isso na nossa vida e que a gente ore. E aí a gente acaba. É isso que a gente vai fazer agora. A primeira história, Lucas está ensinando para a gente o que é amar ao próximo. E eu confesso que quando o Senhor começou a colocar no meu coração o desejo de pregar sobre isso, eu falei: Senhor, eu tenho muito que aprender sobre amar o próximo, Pai. Eu tenho muito que mudar. Eu tenho muito que deixar o Senhor mexer no meu coração. Senhor, eu não lembro de nenhuma vez que o Senhor falou comigo nessa passagem do bom samaritano. E eu não lembro de nenhuma pregação sobre ela. Senhor, eu não tenho nada para entregar. Senhor, eu não tenho nada para oferecer. Senhor, eu não tenho nada para ensinar sobre isso. E aí eu bem, como diz o Joe, de pica-fumo, fui lá no YouTube e comecei a colocar Hernandes Dias Lopes, bom samaritano. Augusto Nicodemos, bom samaritano. Fulano de tal, bom samaritano. Eu falei: beleza, eu vou ouvir o que eles estão falando e eu vou repetir o que eles estão falando. E depois eu vou para a próxima passagem, porque a próxima passagem eu gosto de falar. E eu ouvi coisa boa, ouvi coisa ruim. E a sensação era que o Senhor estava me dizendo: não é isso que eu quero que você pregue. Vai ler a Bíblia. Vai orar, vai se humilhar.
e eu vou te dar o que eu quero que você pregue. E eu falei, beleza, Deus. E aí, orando, lendo, eu comecei a entender um pouquinho melhor, assim, e o Senhor... Eu entendi uma coisa sobre essa parábola e o Senhor colocou, é isso que você tem que compartilhar. Eu falei, tá bom, Senhor. Amém, obrigado. Fiquei feliz. O que está acontecendo nessa parábola? O homem tinha perguntado para Jesus o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. Aí Jesus fala assim, o que a lei te diz? O que a palavra, o Velho Testamento te diz sobre isso? Aí ele fala, olha, o Velho Testamento lá em Deuteronômio, se eu não me engano, Deuteronômio 6:5, ele diz que eu tenho que amar Deus de todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. E lá em Levítico 19 alguma coisa, 19:18, ele fala que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna é amar Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo. Aí Jesus vira para ele e diz assim, beleza, faz isso e você viverá. Aí ele fica sem graça. A Bíblia diz que ele querendo justificar suas ações. Por quê? Porque a gente acabou de conversar que é impossível alguém conquistar, alcançar a salvação por si só. E ele falhava em amar o próximo. E querendo justificar as suas ações, ele pergunta para Jesus, quem é meu próximo? Quem eu devo amar? Quem eu devo ajudar? Quem eu devo me aproximar? De quem eu devo ter misericórdia? E aí Jesus resolve contar uma história. E Jesus conta a história do bom samaritano. Ele fala assim, olha, certo homem, um homem, estava descendo de Jerusalém até Jericó. 2 cidades. Era uma descida bem íngreme. E nesse caminho, bandidos assaltaram esse homem, espancaram esse homem, tiraram as roupas dele e deixaram ele no chão, quase morto. E aí desceu um sacerdote, alguém de Deus, alguém que serve no templo. E alguém de Deus, né? Entre aspas aqui na história de Jesus. Aí ele atravessou a rua, foi para bem longe e passou. Aí veio um levita, alguém que canta, que toca no templo. Aí fez a mesma coisa, olhou, atravessou a rua, foi para bem longe e passou. Aí veio um samaritano. Quem era o samaritano? Samaritano era alguém considerado pelos judeus, o povo de Deus, como impuro. Porque assim, o filho de Davi, aliás, o filho de Salomão, neto de Davi, Roboão, ele fez a incrível proeza de dividir o reino de Deus. Ele conseguiu dividir o reino de Deus em 2. E aí, o reino do norte foi atacado pela Síria e foi espalhado entre as nações, e alguns ficaram ali, na capital do reino do norte, que era Samaria. Aí vem samaritanos. E depois o reino do sul também foi atacado, foi enviado para as nações, mas o reino do sul volta. E o reino do sul, aparentemente, assim, no geral, ele não se envolveu com as outras nações, teve relacionamentos, teve filhos, constituiu família. Já o reino do norte, em Samaria, sim. A Síria enviou outros povos para morar ali. E eles se misturaram. E a Torá, a lei do Senhor, a Bíblia, dizia que eles não deveriam se casar e nem se dar em casamento com pessoas que não fossem judias, que não pertencessem à promessa, porque essas pessoas fariam com que elas parassem de servir a Deus. E você entende bem isso quando Job fala assim, você precisa namorar com um homem de Deus, você precisa namorar com uma mulher de Deus. Porque se você não namorar com um homem de Deus ou com uma mulher de Deus, você vai parar de servir ao Senhor. Isso acontece desde o Velho Testamento. Então era exatamente isso. E eles se envolveram, casaram, tal. Então o pessoal lá do sul, que depois, né, foram os judeus aqui, que a gente está lendo a passagem, são os judeus, eles olham para o pessoal do norte de Samaria, os samaritanos, e falam, vocês não são mais povo de Deus. E os samaritanos, não sei por que motivo, falam, se a gente não é povo de Deus, vocês aqui não são e a gente é. Pelo qual motivo eu não sei, mas eles também começaram a odiar os judeus. Aí um fala, eu tenho que adorar nesse monte aqui, Gerizim. Não, eu tenho que adorar em Jerusalém. E começou uma briga e eles se odeiam. E a Bíblia deixa isso claro para a gente, que eles se odeiam. Por exemplo, Jesus lá em João 4, ele vai se encontrar com a mulher do poço. E a mulher do poço vira para ele e fala assim, você é judeu, você odeia samaritano, você é homem,
eu sou mulher e você me pede água para beber? Então havia uma rivalidade, havia um ódio assim dos judeus para com os samaritanos, mas ao mesmo tempo em Lucas aqui, bem antes da gente ler aqui no capítulo 9, no finalzinho do capítulo 9, Jesus está saindo da Galileia e está indo para a Judéia. E Lucas divide o evangelho dele assim, inclusive. Tem o nascimento de Jesus, tem o batismo de Jesus, tem a história de Jesus na Galileia e depois a história de Jesus na Judéia. E ele está indo da Galileia para a Judéia e no caminho ele vai passar por uma cidade samaritana. E Jesus manda discípulos irem na frente para preparar o lugar, para preparar lugar para eles se hospedarem, para eles pregarem, para eles ensinarem as pessoas. Os samaritanos daquela região percebem que Jesus estava passando por ali e iria para Jerusalém. O que os samaritanos fazem? Não vamos receber ele. Fecha a porta na cara. João e Tiago ficaram loucos com isso. Eles já odiavam os samaritanos. Quando eles fizeram isso, eles viraram para Jesus e falaram assim: Senhor, o Senhor quer que a gente ore para cair fogo do céu e destruir essa cidade? E aí Jesus, obviamente, disse: vocês estão loucos, né? Repreende eles. Então havia um ódio. E quando Jesus conta essa história, eu fiquei pensando assim: por que Jesus não virou para aquele cara, em vez de contar uma história, ou tá bom, quisesse contar a história, por que ele não contou uma história em que um judeu ajuda um samaritano? Porque esse certamente era o problema daquele homem. Ele não conseguia amar um samaritano. Por que Jesus não virou para ele e falou assim, contou a história lá, tal, e o judeu ajudou o samaritano, e ele fala assim como esse judeu ajudou o samaritano, você tem que ajudar o seu próximo, você tem que amar o seu próximo, inclusive se ele for um samaritano. Mas Jesus não faz isso. O homem pergunta: quem é meu próximo? Quem eu devo amar? Quem eu tenho que ajudar? Quem eu devo ter misericórdia? E Jesus responde: certo homem. Jesus responde: um homem. Ele não responde o que o judeu estava perguntando para ele. Quem eu tenho que amar? Jesus responde que um homem foi assaltado, espancado, estava no chão e precisava de alguém que o amasse. Jesus não responde a pergunta dele. E ainda, além de não responder a pergunta dele, Jesus devolve outra pergunta: qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Jesus está dizendo: não importa quem é o próximo, eu não quero responder isso. Eu quero te perguntar: quem é aquele que amou? O importante não é quem deve ser amado, o importante é quem amou. O importante não é quem você tem que ajudar, o importante é: você vai ajudar? O importante é: você vai ter misericórdia? Quando Jesus responde certo homem, ele está falando assim: não importa. Não importa quem é. O seu próximo, e esse é o significado da parábola, o seu próximo, isso foi o Nicodemos que falou, gente. O seu próximo é aquele que precisa de você no momento. O seu próximo é o seu vizinho, é o seu amigo, é as pessoas que fisicamente, literalmente estão próximas de você e precisam de você naquele momento. O seu próximo, como outro pastor disse, é a bola da vez. É quem Jesus coloca ali e toca seu coração. E às vezes você não ajuda e depois fica feio assim, você chora arrependido. Mas o seu próximo é quem precisa de você naquele momento. Só que o homem pergunta: quem é meu próximo? E Jesus responde e não responde. E ao não responder, além de mostrar que não importa quem seja, é quem precisa de você, ele também mostra que aquele homem, ele não obedecia a Deus, não porque faltava conhecimento, não porque faltava informação, mas porque faltava amor. Ele não precisava entender mais, ele precisava ter um novo coração. Ele não tinha um coração regenerado, ele não tinha um coração transformado, ele não tinha um coração capaz de amar. E você só recebe um coração capaz de amar verdadeiramente outra pessoa e entender o que a Bíblia diz, que há mais prazer em dar do que em receber, quando você tem um coração tocado e transformado por Jesus. A aplicação desse ponto é: o seu próximo é quem precisa de você, e eu tenho certeza que tem gente precisando de você. Na sua escola, na sua casa, no seu prédio, na sua vizinhança, na sua família, tem gente que precisa de você. No seu trabalho, tem gente que precisa de você. O que você vai fazer? Passar longe?
Ou você vai fazer como o samaritano que se aproxima e ao se aproximar sente misericórdia? O problema do levita e do sacerdote é que eles não sentiram nada. Eles estavam frios. E o samaritano, o coração dele é cheio de amor, cheio de misericórdia. Ele olha com misericórdia. O olhar dele é um olhar de misericórdia. Que o meu coração, que o seu coração, seja um coração cheio de misericórdia. Porque Deus foi misericordioso com a gente. E se a gente não mostra misericórdia pelas pessoas, talvez seja uma prova de que a gente ainda não entendeu as misericórdias de Deus. Davi no Salmo 51, na Ara, filha na Ara, eu gosto da NVT, mas tem dia que não dá para ganhar da Ara, né? Davi fala assim na Ara para Deus: por causa da multidão das suas misericórdias. Por causa da multidão das suas misericórdias. A multidão da misericórdia de Deus nos alcançou. E por causa dessa misericórdia, nós devemos agir com misericórdia. Amém? Mandamento de amar ao próximo. Está aí. Agora vamos para o meu preferido, meu texto preferido. Depois de falar sobre o próximo, Lucas vai ilustrar o que é amar Jesus, o que é amar a Deus de todo o coração. É uma passagem simples. E tem duas implicações e duas aplicações para nós. Uma que é mais simples e uma que é um pouquinho mais difícil. Pouca coisa assim, mas é fácil de ver. A história é bem simples. Jesus segue viagem e ele para num povoado onde tem uma mulher chamada Marta que os recebe em sua casa. Deve que fez aquele jantarzão de crente, bom. E tinha a irmã de Marta, que se sentou aos pés de Jesus e que atentamente ouvia o que ele ensinava, que é Maria. Mas Marta estava atarefada, querendo agradar o próximo, querendo agradar as pessoas ali na casa, querendo servir, querendo preparar um jantar incrível. E Maria aos pés de Jesus. E aí Marta, com aquela indelicadeza, quem tem irmão aqui, sabe quando ele age com aquela indelicadeza com você? Sabe que ele te joga no fogo, assim, te faz passar vergonha? Marta vai diante do Salvador da humanidade e fala: Senhor, você não se importa que minha irmã seja uma preguiçosa? Fica aí no seu pé enquanto eu faço tudo, enquanto eu sirvo todo mundo, enquanto eu preparo a comida. E aí Jesus vira para ela e diz: Marta, Marta, você se inquieta e se preocupa com todos esses detalhes. Mas Marta, apenas uma coisa é importante. Apenas uma coisa você deveria se preocupar e se ocupar: estar aos meus pés. Maria escolheu a melhor parte. Pega a força do esse escolheu. Maria escolheu estar aos pés de Jesus. Marta estava servindo Jesus, e glória a Deus pela vida da Marta, mas Maria escolheu estar aos pés de Jesus. Você tem escolhido estar aos pés de Jesus? Ou você só tem servido para lá e para cá, correndo para lá e para cá? Maria escolheu estar aos pés de Jesus. Eu acho que a primeira aplicação que eu falei que é a mais simples é: não importa o quanto você está servindo a Deus. E para os seminaristas, isso é um desafio, né? Porque vocês fazem muita coisa. E o tempo inteiro vocês estão envolvidos com esse assunto e sendo cheios desse assunto de Deus. Aconselhando, ouvindo, ensinando, aprendendo. Mas não importa o quanto você sirva. Não importa o quanto você entregue. Não importa o quanto você faça pelas pessoas. Você não pode deixar o seu tempo se esgotar nisso e parar de estar aos pés de Jesus. Parar de separar tempo para estar aos pés de Jesus. O Senhor disse: Marta, você se inquieta e se ocupa com o servir, mas não deixa isso tomar todo o seu tempo. Não deixa isso fazer com que você não tenha tempo para ouvir a minha voz. Sabe quando Davi diz no Salmo 27, o meu coração ouviu a tua voz dizer: venha e entre em minha presença. E o meu coração respondeu: Senhor, eu irei. Não deixa o serviço
fazer com que você pare de ouvir esse chamado do Senhor, de dizer, venha e entre em minha presença. Davi, nesse salmo, estava totalmente atribulado. Ele só fala de guerra, de exército, de estar cercado. E aí ele diz, meu coração ouviu tua voz dizer, venha e entre na minha presença. Vem para o refúgio. Vem para o socorro, bem presente na tribulação. Essa é a primeira aplicação. E a segunda aplicação, assim, que Deus, penetrou meu coração em julho, eu estava num culto em julho, que chamava Vertical. Mês de julho, lá em Bauru, na igreja que eu estou frequentando, é um mês de férias, porque eles têm culto todo sábado. Aqui vocês têm férias também em julho do SOS, Jody? Não, que é mais quente. Lá eles têm férias de julho. Aí a galera ficava em casa e ficava assim, tipo, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí o povo começou a se reunir clandestinamente para louvar a Deus. E foi muito bom. Aí os caras foram lá, não, pastor, não pode ficar, vamos fazer um culto só de louvor. A gente só se reuniu para louvar e foi muito bom. E eles fizeram um culto chamado Vertical, que era um culto só de adoração. E aí eu fui nesse culto, foi no meio de julho. E eu cheguei lá e estava assim, muito bom, muito bom, muito bom. E eu estava louvando ao Senhor e... Sabe quando você está orando? E aí parece que Deus começa a conduzir a sua oração. E aí daqui a pouco você fala assim, caraca, eu não sabia disso daqui que eu estou orando. E tipo, você vai sendo abençoado e a sua mente vai sendo organizada, o seu coração começa a ser alinhado com o coração de Deus. Isso acontece enquanto a gente ora, porque o Espírito começa a orar em nós, orar no Espírito. O Espírito começa a tomar os nossos pensamentos e nos ensina, e nos carrega, e nos conduz em oração. Isso é maravilhoso. E eu estava orando, porque aquela semana eu tinha orado a Deus e eu tinha reconhecido, Senhor, eu já fui alguém melhor. Senhor, eu já fui um Lucas melhor do que eu estou sendo hoje. E, Senhor, a Tua palavra diz que a gente tem que continuar crescendo e crescendo e crescendo. E eu preciso ser melhor. E eu não só preciso ser melhor do que eu já fui, mas eu preciso ser melhor do que eu nunca fui. Eu não tenho mais valorizado tanto tempo com o Senhor. Tenho orado menos, tenho lido menos, tenho buscado menos. Não só em tempo, porque ali em tempo também, mas em intensidade, em qualidade. E o Senhor estava falando isso comigo nessa semana. E aí eu fui para o culto e meu coração estava muito inquieto com muitas coisas. Eu estava pensando sobre faculdade, um mês para terminar o semestre. Eu estava pensando sobre o semestre. Estava pensando sobre prova. Estava pensando sobre o trabalho, sobre ganhar um aumento, sobre ser efetivado, sobre mudar de empresa. Estava pensando sobre família. Estava pensando em voltar para São Paulo. Estava ansioso pelo futuro, sabe? O que vai acontecer no trabalho? Preocupado com o relacionamento. Falando, Senhor, eu quero namorar, Senhor. E aí eu cheguei cheio de inquietação para esse culto, e enquanto a gente ia louvando, eu ia orando, e o Senhor começou a falar comigo, e Ele começou a trazer à minha mente um versículo que, como diz o Jody, toda vez que eu estou perto de picar o fumo, que já estou meio frio, assim, não estou falhando nas devocionais, o Senhor traz esse versículo ao meu coração, assim, umas 3, 4 vezes Ele já fez isso, durante o tempo que eu tenho andado com Ele aí, que é aquele versículo de Apocalipse que Ele escreve para a igreja de Éfeso: tenho contra você uma coisa, que você abandonou o seu primeiro amor. E aí o Senhor fala muito para mim assim: você não perdeu, Ele não escapou, você abandonou. Em algum momento você tomou alguma atitude, em algum momento você deixou de priorizar o seu tempo comigo, em algum momento você decidiu conversar com alguém que você não deveria conversar, em algum momento você decidiu não fazer mais o voto que você tinha, não orar mais o tanto que você orava, não jejuar pelo menos uma vez por semana. Em algum momento você tomou uma decisão que você abandonou o seu primeiro amor.
E aí ele diz para a igreja: volta onde você caiu e se arrepende. E aí o Senhor fala assim para mim: reconstrói o altar que você derrubou. Reconstrói o altar que você derrubou e reconstrói um novo. Você não quer ser melhor do que você já foi? Reconstrói os altares caídos e reconstrói novos altares. E aí eu fui orando sobre isso. E aí o Senhor começou a falar comigo assim: você está preocupado com todas essas coisas, mas se você se preocupar com uma coisa só, e se você se ocupar com uma coisa só, eu vou cuidar de todas as outras. Se você se ocupar e se preocupar em estar aos meus pés e estar dobrado diante de mim, eu vou cuidar de todo o resto. Então você escolhe: ou você fica fazendo malabarismo aí, tentando arrumar todas as coisas, tentando alinhar todas as coisas, tentando cuidar de todas as coisas, tentando controlar a sua vida, ou você se ocupa em estar aos meus pés, me ouvir e me obedecer, e eu vou cuidar de todo o resto. E o Senhor foi falando comigo sobre isso, foi falando comigo sobre isso. E aí beleza, isso só no louvor, nem teve palavra nesse dia e tal. E se a palavra dele não dissesse a mesma coisa, o que eu ouvi não era a voz do Senhor, porque a autoridade é a palavra dele. Mas segundo eu fui fazer devocional. E aí roda, pé, eu caio nesse texto. E o Senhor diz: Lucas, você se inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é importante. Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. E aí o Senhor disse: para de se preocupar, para de se inquietar, como Marta, e se dobra aos meus pés. E eu vou cuidar de todo o resto. Me ame de todo o coração, se dobre aos meus pés. O que tem ocupado a sua mente? O que tem tomado seu coração? O que tem tomado seu tempo, seus pensamentos? Você tem se ocupado e se preocupado com a única coisa que importa? E deixando Deus cuidar e organizar e controlar e dirigir todo o resto? Ou você tem se preocupado com todo o resto e esquecido a única coisa que importa? Amar a Deus sobre todas as coisas é se preocupar com a única coisa que importa. Louvar Ele. E ao louvar Ele nós vivemos, nos movemos e existimos e somos felizes nele. Um dos principais motivos que me faz ao Senhor, buscar ao Senhor, é que a vida não faz sentido nenhum sem Ele. E eu sou desesperadamente louco para ser feliz. E eu sei que a única felicidade inabalável é no Senhor. Só Ele satisfaz. Tu me satisfaz mais do que um rico banquete. E o Senhor é tão maravilhoso que existe alegria em meio à dor, que existe alegria em meio ao sofrimento. Nós nos alegramos quando sofremos, nós nos alegramos quando nos alegramos, nós nos alegramos quando choramos. Como Davi orou: Senhor, nós nos alegramos porque recebemos o privilégio de ser perseguidos pelo Teu nome. Amém? Fecha seu olho, abaixa sua cabeça. Pensa um pouco em tudo que você ouviu. Quais dos 3 pontos você se encaixa? Quais dos 3 pontos você mais precisa melhorar? Quais dos 3 pontos Deus mais tocou seu coração? Ele tocou seu coração sobre tirar esse peso de você, esse peso de tentar agradá-lo e alcançar a salvação pelo seu próprio esforço? Ele tocou em você sobre amar o próximo? Ele tocou em você sobre amar a Deus? O Evangelho é uma questão de amor. O Evangelho tem a ver com o que você ama mais. Reflete, continua de olho fechado e reflete sobre isso. David Heiker, não sei se você conhece, mas ele fala sobre sexualidade. Ele foi pregar lá em Bauru e ele afirmou que todos os problemas que ele trata sobre sexualidade não são problemas de sexualidades, mas problemas de amor. Porque no final das contas, o Evangelho tem a ver com o que você ama mais. Se você ama mais algo, alguém ou alguma coisa do que a Deus, você nunca vai conseguir obedecê-lo, servi-lo e amá-lo. Se eu amasse mais ser feliz do que amo a Deus, eu buscaria a felicidade longe dele. Mas por amá-lo mais do que a minha própria felicidade,
eu escolho certas vezes sofrer por Ele, ou todos os dias sofrer por Ele e me alegrar nele. Amém? Se você quiser receber oração, eu acho maravilhoso quando a gente ora uns pelos outros. Se você quiser receber oração, você fica de pé ou você vem aqui na frente e alguém vai orar por você. E pode ser a liderança ou pode ser alguém que você tiver do seu lado. Sai e vem orar por essas pessoas. Principalmente você que falou assim, cara, Deus tocou meu coração sobre amar o próximo. Cara, é sua chance. Olha quanta gente aqui precisa receber oração sobre salvação ou sobre amar mais a Deus. Orem uns pelos outros e deixa Deus te usar. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor seu Deus é o único Senhor. Portanto, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa era a confissão de fé dos israelitas naquela época. Quando Deus estabeleceu, logo lá no início, quando a nossa Bíblia estava sendo construída, que você deveria amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, como Maria que estava aos pés de Jesus, e que você deveria amar o seu próximo, e que você deve amar o seu próximo, como você ama a si próprio. Aquilo que você gostaria que fizesse por você, faça por alguém que está do seu lado agora. A oração que você gostaria de receber, ore por quem está do seu lado agora. Isso é amar o próximo como você gostaria de ser amado. Sabe aquilo que você gostaria que fizesse por você, faça pelo teu próximo. Isso é uma ordem de Deus. Isso é um mandamento do Senhor. Sabe aquele sentimento que você gostaria que seu próximo tivesse por você, tenha por ele. Amor não é passivo, amor é ativo. O amor de Deus não depende de você amá-lo. Ele te amou mesmo quando você não ama. Ele te ama, Ele continua te amando mesmo quando você não demonstra amor por Ele. E a maior demonstração de amor é essa, amor ágape, que é aquele amor que não depende de ser recíproco. E é esse amor que Ele nos ensina, é esse amor que Ele nos dá, é esse amor que Ele nos pede, que nós amemos como Ele amou. E amar como Ele amou é mesmo quando o outro não nos ama, nós amamos também. Certa feita um casal foi se separar. Eles foram se separar e o marido disse para o pastor que estava aconselhando: eu não amo mais essa mulher, eu não sinto mais nada por essa mulher, eu quero me separar dela. O pastor falou assim: antes de você separar, então eu sugiro que você faça algo. Eu sugiro que você alugue uma casa do lado dela. Ele falou: pastor, mas por que eu alugaria uma casa do lado dela? Eu não suporto nem ficar do lado dela, tampouco no bairro dela, tampouco na cidade dela. Eu quero estar longe dessa mulher. Por que eu alugaria uma casa do lado dessa mulher?
Aí o pastor falou para ele: porque o Senhor mandou amar o próximo. Você não ama mais ela? Quem sabe se ela for a sua próxima, você volta a amar ela. Você volte a amá-la. E ele disse: eu não suporto mais essa mulher. Você não está me entendendo, pastor. Ele falou: qual é o sentimento que você tem por ela? Eu odeio essa mulher. Eu não tenho mais nada por ela a não ser ódio. Aí o pastor falou para ele: então você vai ter que amá-la de novo. Ele falou: por quê? Porque Deus ensinou a gente a amar, até mesmo aqueles que nos odeiam. Então, amar é isso. Amor não é passivo, amor é ativo. Não houve uma geração tão conturbada com uma filosofia romanticista como a de vocês, do século XVIII para cá, como a nossa, que entende o amor. Se você só ama se você for amado, você só se dedica se dedicarem a você. Não, o amor que Jesus está ensinando pela mensagem que o Lucas trouxe aqui é esse amor, o amor que faz sem depender, o amor que dá sem querer ser recíproco. Esse é o amor, esse é o verdadeiro amor, esse é o amor de Jesus. Pai, derrama este amor sobre a tua igreja. Pai, derrama este amor que se humilhou, esse amor que deixou os céus, esse amor que não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou ao ponto de ser igual ao homem, saindo da sua poderosa glória para amar. O amor que se humilhou. E muitas vezes nós não queremos nos humilhar. Nós não queremos nos humilhar diante dos teus pés. Nós não queremos reconhecer que tudo o que nós precisamos é estar aos teus pés, como Maria esteve. E aí o que a gente quer fazer pela nossa própria mão, porque a gente quer um relacionamento, muitas vezes as pessoas ficam. Porque a gente quer dinheiro, muitas vezes a gente luta por ter um bom currículo e se esquece que é o Senhor que abre e fecha portas. Por muitas vezes nós queremos relacionamentos e por isso entramos em grupos que não andam com o Senhor, grupos que não te ouvem. E ali acontece a nossa queda. Sim, Senhor, porque nós não amamos o Senhor acima de tudo e de todas as coisas. É que essas coisas acontecem com a gente. Em nome de Jesus nós pedimos: corrige o nosso coração. Nós te imploramos por humildade, nós te imploramos por amor, porque o amor nos leva à humildade. A humildade de fazer pelo próximo aquilo que ele não fez por mim. A humildade de fazer por eles aquilo que eles não fazem por mim. Esse é o amor que o Senhor tem nos ensinado. Ensina-nos a ter esse amor, ó Pai. O samaritano estava ali, Senhor Deus, passando quando um judeu estava jogado na tua parábola. E mesmo o samaritano e os judeus se odiando, o samaritano, mesmo sabendo do ódio profundo que os judeus tinham por ele, ele estendeu a mão para aquele judeu e sustentou, e ajudou, e amou. Esse amor que nós queremos aprender. Senhor, ensina esta geração a amar, porque o dia que ela amar, Senhor Deus, essa geração será forte. Ensina essa geração a amar em primeiro lugar o Senhor, porque eles vão constranger desde os seus pais, aos seus professores, e até os seus amigos da escola serão constrangidos com este grande amor que eles têm pelo Senhor. Ensina essa geração a amar uns aos outros. Ensina a mim, Senhor. Ensina a mim a amar, Senhor. Senhor Deus, os meus próximos, aqueles que me odeiam, aqueles que não gostam de mim. Ensina-me a amar, ó Pai, mais profundamente cada uma das pessoas que aqui está, Senhor Deus, que o Senhor tem colocado no nosso ministério. Ensina a minha diretoria, Senhor, os meus líderes a amarem o Senhor acima de todas as coisas e não terem medo de nada a não ser pecar contra Ti, e faremos abalar as portas do inferno. Ensina, Senhor Deus, ensina a minha diretoria a amar os liderados que aqui estão. Ensina a minha diretoria a ser como o Senhor. Pedro e os apóstolos presos com a multidão, mas o Senhor disse: quem foi que me tocou? E ali, Senhor Deus, Pedro falou: Senhor, a multidão te aperta. E o Senhor pergunta: quem te tocou? Sim, eu entendi, alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Saiu poder de mim. Senhor, muitas vezes nós estamos preocupados com multidão e não conseguimos ver o indivíduo. Ensina-nos a amar os indivíduos, ó Pai. Ensina a amar aquele que ninguém vê. Ensina a amar aquele que ninguém entende. Ensina a amar aquele, ó Pai, que não consegue ser amado, que não se sente amado, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Espalhe amor na tua igreja, porque o dia que a tua igreja aprender a orar, e aprender a clamar, e aprender a se humilhar, e
clamar por amor, de novo a tua igreja vai avançar. Ensina-nos, ó Pai. Esse é o nosso pedido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode voltar para o teu lugar. Eu queria que você cantasse novamente a letra dessa música que a Sara compôs, porque essa letra demonstra justamente este grande amor que o Senhor teve por nós. O Senhor teve por nós. Lucas, obrigado pela mensagem. Que o Senhor Deus continue te ungindo. Que o Senhor Deus continue derramando poder sobre a tua vida. Obrigado, Luquinhas. Obrigado mesmo por nos ensinar. Obrigado mesmo por nos ensinar. Então, eu quero que você fique de pé em resposta a essa mensagem. Vocês que estão orando, pode continuar orando aí. Que o Senhor fale e te use. Fique de pé e cante as letras dessa música mais uma vez. Entenda que esse é o maior amor. Jesus é aquele que fala: seja feita a tua vontade, Pai, ainda que eu tenha que sofrer. É alguém que ama a Deus acima de todas as coisas. E Ele só foi para a cruz, como bem o Lucas colocou, porque Ele amou. Ele nos amou e Ele foi para a cruz. É esse amor que nós vamos cantar aqui agora. Eras tu desde o começo, na escuridão se fez luz. No princípio o verbo vivo, na redenção Jesus. Homem se fez e habitou no meio de sua criação. Foi rejeitado pela sua imagem e semelhança, mas pelo grande amor do Pai, o Cordeiro Santo trouxe a reconciliação. E naquela cruz o seu sangue está. Foi por mim, foi por nós que Jesus se sacrificou, Salvador, Redentor, por amor, Ele se entregou. Na consumação, o Senhor será louvado, e todos que não crerão verão Jesus voltar. Todo joelho se dobrará, e contigo os escolhidos irão habitar. Somente nele poderemos encontrar a paz, a fonte eterna que nos levará ao mais belo lugar. Veja o grande amor do Pai, enviou seu Filho como propiciação, e naquela cruz o seu sangue está. Foi por mim, foi por nós que Jesus se sacrificou, Salvador, Redentor, por amor, Ele se entregou. Foi por mim, foi por nós que Jesus se sacrificou, Salvador, Redentor, por amor, Ele se entregou. Foi por mim, foi por nós que Jesus se sacrificou, Salvador, Redentor, por amor. Esse é o grande amor. Ele se entregou. Esse é o amor que se entrega. Esse
Esse é o amor que Ele teve por mim. Esse é o amor que Ele teve por você. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, SOS? Foi por mim, foi por nós que Jesus